Olá pessoas, tudo bem? Continuando a nossa série de entrevistas, estou aqui com o João Geraldo Neto, vocês conheceram os outros dois programas. A gente vai falar hoje sobre direitos. Eu estou aqui com o Thiago Linhares, tudo bem, Thiago? Tudo ótimo. A gente vai falar sobre direitos hoje, direitos LGBT. E eu queria primeiro entender assim, as pessoas falam, Thiago, que às vezes tem muitos direitos, mas as pessoas não olham os deveres, ou senão a gente vê que as pessoas recebem os direitos, mas eles são negligenciados. Quando é que a pessoa sabe que ela pode procurar um advogado? Até que ponto? Por exemplo, eu sei que a pessoa foi vítima de preconceito, né? A gente sabe que isso acontece, tá, gente? Não sei se acontece, mas acontece sempre. Aí, quando é que ela sabe que aquilo é uma coisa mais grave? Quando é que ela sabe que foi só uma coisa aleatória? Que eu acho que nunca é coisa aleatória. Aí, quando é que ela precisa falar assim, agora eu preciso de um advogado? Bem, é uma questão complexa, assim, tudo no direito é complexo. Tudo é cheio do depende, porque muito se diz sobre a igualdade, sobre tratar todo mundo igual, só que a igualdade é um conceito complexo, depende de uma sequência de fatores, né? Quando a gente fala do poder público, ainda mais tratando o cidadão, o poder público tem que tratar cada um com a sua diferença, levar em consideração sua diferença, suas peculiaridades, sua história, o que precisa ou não. Hoje mesmo a gente discute muito na área do direito da saúde por que o poder público é obrigado a pagar remédios que custam milhões para síndromes raríssimas e ao mesmo tempo ali tem uma omissão para dar remédios básicos, como por exemplo remédio para diabetes. Então, quando a gente fala do direito da diversidade, da população LGBTI+, a gente está ali passando pela mesma situação, mas não tão discrepante assim. No fim das contas, todo mundo quer ter seus direitos iguais, quer ter o direito que todo mundo tem, quer ter o direito de ter seus ritos, né? A sociedade é marcada por ritos, que é o rito de você sair para jantar em público, o direito de você casar, de ter ali sua cerimônia de casamento, de poder viajar junto. Às vezes até ir a um rodízio, pegar a promoção que é só para casal, descasal, aí você chegar, não, casal é homem e mulher. Como assim? E a gente vai discutindo o que é a igualdade, aos poucos mais distante, aos poucos talvez então, mais Thiago, próxima. mas se eu chegar, por exemplo, e tiver isso, do casal, Essa foi... não é? E se eu tiver, e aí, eu faço o quê? Porque eu já ouvi isso aqui em Goiânia. Eu já passei por isso. Eu falei porque realmente aconteceu comigo isso. E foi uma situação muito desagradável, porque lá dizia assim, casal tal preço. Aí eu falei, beleza. Jantamos, comemos até quase capotar pro lado. Chega a hora de pagar. Só não capotou porque tinha sobremesa. Exatamente. E eu não comi porque eu sou diabético, mas é isso. Aí, não tem tal que é a igualdade. Nem sempre tem sobremesa zero açúcar nos rodízios. E aí? Mas cheguei, fui pagar e... Aí eu falei, não, casal é homem e mulher, 2 homens não pode. Eu falei, como assim? E aí? Na época, acho que isso tem uns 10 anos aqui em Goiânia, eu não quis chamar a polícia, nem fazer nada do tipo, até porque era uma questão muito nova ainda. Assim, vamos dizer que o preconceito era mais tolerável naquela época, e eu também não queria mesmo. Porque a gente tinha muito esse negócio, não vai dar em nada. Até hoje tem, né? Mesmo tem. Com leis mais... Não, exatamente, a gente pensa e a gente acaba se acostumando a situações esdrúxulas. Sabe, esse tipo de coisa, comentários, aqueles comentários mais bobinhos, mas que no fundo tem um pouco do preconceito. E às vezes a gente vai tolerando isso. Falar, rosa é cor de menina, azul é cor de menino. E aí vai ficando essas besteirinhas, mas aos poucos vai sedimentando e chegou ao ponto, isso é coisa de homem, isso é coisa de mulher. A brincadeira, isso é coisa de mulherzinha. E aí vai criando preconceito nas mentes mais, assim, inocentes como das crianças. Uhum. E o que deu o negócio lá do restaurante? Você não fez nada? Eu contei uma história lá, fiz um barraco, mas não quis chamar a polícia nem nada. E vocês tiveram que pagar como? Paguei. Como indivíduos... Fomos separados, como se fossem 2 pessoas separadas. Goiânia, isso foi o que? Acho que 2014, se não me engano. Mas é recente.
É recente. 2014 eu já tinha me casado, já era autorizado o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Sim, sim. Depois da união estável ali em 2011, o resto foi no efeito cascata. E foi muito bonita essa construção da forma que se deu na sociedade. A gente viu um judiciário que até então dormia para esse tipo de questão, e aí vai e começa a coisa. Gente, são duas pessoas, são dois indivíduos. Duas pessoas querem ser felizes e tal. Por que o fato de ser uma mulher impede ali a união estável? Né? Como começou, né? Até porque a união estável é uma questão de fato. As pessoas estão ali morando juntos, sob o mesmo teto, dividindo conta, com a intenção de constituir família, né? Mas a partir do reconhecimento as pessoas buscaram, né, colocar no papel. A união estável também pode ser registrado em papel, até para assegurar direitos posteriores, evitar discussão de inventário, coisa do tipo. Mas, então o ideal é que se faça um documento. Olha, eu falo assim. Porque o estar implícito de viver junto... Sim. Não é necessário ter o documento, mas considerando a sociedade brasileira e todo o preconceito que se tem, imagina reconhecer uma união estável pós-morte. Aí você tem que partir das premissas. Uma das premissas é a publicidade. As pessoas se sentiam confortáveis a ponto de postar foto em rede social. Muitas pessoas não se sentem confortáveis assim de postar. E aí já tem um problema. Como que era a relação com a família? Se a relação com a família do falecido era ruim, já complica mais as coisas. E que geralmente é. E aí, sim. Com raras exceções, geralmente é. E aí você acaba, para provar isso, você tem que pegar fotos particulares de viagem que vocês tinham ou correspondências em comum, que é o modo mais tranquilo de se provar. Uma conta de água, de luz, o nome de um de outro, Então, assim, se puder registrar, tiver uma condição de fazer isso, faça. Não é problema, não dá problema nenhum, coisa do tipo. União estável é uma situação de fato, né? E aí, depois, quando já se reconheceu o casamento, né, e aí teve toda a motivação, e aí tem fins religiosos, porque, assim, as igrejas acreditam, né, que elas podem tomar para si o direito de definir se uma pessoa é casada ou não. Geralmente fala assim, vai casar no religioso e no civil, como a antiga expressão dizia. E aí, geralmente, a cerimônia do religioso, ela era até feita um dia depois do civil. O civil, não, vamos ali, duas pessoas assinam como testemunha. Minimizando esse ato, né, para maximizar o dedo da instituição da igreja, assim, fortalecer todos os seus ritos. E aí vem a questão, casamento de duas pessoas do mesmo sexo. E aí o primeiro ponto é, na igreja é pecado. Na igreja não pode, na igreja não se permite. Mas não gera filho, não sei o quê. E começa toda uma discussão. Aí entra essa história do gera filho, que tá lá, orfanato lotado de criança que o casal hétero deixou lá. Ou se não, com a pessoa hétero, a pessoa engravidou e deixou lá, abandonou. E aí um casal gay vai e adota o que ficou lá, né? Deixado para trás. Quando consegue, né? Porque também existe uma dificuldade maior. Eu tô na fila. Acho que já tem uns 3 anos que eu tô na fila e nada. E olha que eu não coloquei pré-requisito nem nada do tipo. Olha. E o que você acha? Pois é, e o que você acha, Thiago? Por que você acha que demora só pelo fato de ser gay? Ou também. Não? Você acha que talvez pelo fato de... Porque você é casado? Então, não casei no papel. E aí já tem mais um problema. E também o fato de eu ser autônomo, então não tem como comprovar a renda fixa. É uma sequência de fatores que leva a isso. Mas, assim, já foi pior, acredite. Sabe, antes não era permitido sequer o cadastro e hoje há até um mercado, né, disso, de advogados que facilitam esse tipo de coisa, que tentam ali intervir. Alguns também tem, eu esqueci o nome de que se dá, tem um amigo meu que faz a mediação de barrigas de aluguel, tanto no Brasil quanto no exterior. E é um trabalho bonito, sabe, assim, olha aí, se não é uma tentativa de constituir família, um dos requisitos, seja da união estável, seja do casamento. E é uma coisa bonita de se ver, e a sociedade, o Estado Democrático de Direito tem que convalidar isso. O Estado, quando ele só proíbe a existência do indivíduo, o Estado está indo contra a sua função, que é proteger a coletividade.
Tiago, uma outra coisa que você... Ah, pode falar. Não, eu queria te fazer uma pergunta, porque é o seguinte, você está falando aí, que teve depois de 2011, quando teve o reconhecimento da união estável entre pessoas do mesmo sexo, foi andando, não foi isso? Só que lembrar que o judiciário, ele não é sozinho, tipo assim, um juiz foi lá e viu e falou, vamos melhorar isso aqui? Na verdade, ele é provocado e foi a sociedade civil que provocou essas mudanças, não é isso? Exatamente. A gente está falando muito aí de ativismo judicial, o Xandão está fazendo isso, o Xandão está fazendo aquilo, é aquele Gilmar Mendes faz isso. Só chega lá no STF, causas que começaram um pouquinho longe, a pessoa foi, se sentiu lesada em determinado direito, procurou um advogado, esse advogado teve que recorrer à justiça, alguma das partes não se sentiu ali prejudicada, foram recorrendo até chegar lá na Suprema Corte e tomar uma decisão sobre o caso concreto. Então, assim, o judiciário, ele precisa ser provocado, né? E o judiciário só fez isso porque o legislativo não fazia nada, sabe? Agora se fala na reforma do Código Civil, né? Nosso Código Civil atual é de 2002. O anterior era, se não me engano, de 1916. Então, quase 100 anos entre um código e outro, sabe? E a evolução é lenta, sabe? A sociedade de hoje não é a mesma sociedade de 2002. Tá? Hoje, assim, nesse novo Código Civil, necessariamente, há de se incluir esse tipo de inovação do judiciário, como união de pessoas do mesmo sexo, bem como outras, para refletir aquilo que a sociedade quer. Uma mudança neste momento. Porque quando a gente vai pensar numa sociedade que está andando para trás, né, quando você vai olhar, por exemplo, a questão de drogas, né, porque enquanto o mundo está olhando, dezenas de anos à nossa frente, a gente está andando para trás, tipo assim, 100 anos. Até teve um artigo de um amigo meu que escreveu que ele falou assim, se a política de drogas, essa política assim, né, na verdade essa PEC de drogas que tá andando lá no Congresso, se ela fosse aprovada em 1924, há 100 anos atrás, ela estaria super atual, mas não hoje. Porque hoje a gente está vendo um adiantamento uma coisa muito além do que aqui a gente está muito atrasado. Então, assim, o meu medo dessa reforma do Código Civil é onde a gente vai. Será que de fato a união estável entre pessoas do mesmo sexo vai estar previsto lá? Quando você vai ver, por exemplo, a questão de viúvas, né, que está previsto uma mudança também lá de viúvas, eu não tenho muita informação, mas e os viúvos de relacionamentos homoafetivos, entendeu? As viúvas de relacionamentos homoafetivos. Correm risco de É interessante você tocar nesse ponto, porque eu atuo na área de direito da diversidade e no direito previdenciário, né, questões relacionadas a INSS, coisas do tipo. O direito previdenciário, muito antes de tudo isso, já reconhecia as uniões homoafetivas. Muito antes de todo esse reboliço que teve, já reconhecia, tanto que esse julgamento foi um desdobramento, né, de uma questão previdenciária. O direito à pensão foi um dos primeiros direitos previdenciários que a gente teve no Brasil. As caixas de assistência previdenciária, lá na época dos ferroviários, os primeiros benefícios foi a pensão. E aí vem traduzido aqui pra gente hoje como isso. O direito previdenciário já reconhecia esse tipo de união há muito tempo. Houve recurso justamente por conta da palavra, da interpretação literal da lei, né? Ali, com a palavra viúva, não ficaria por viúvo também. Hoje é uma questão muito pacificada. Pra vocês terem uma ideia, o direito previdenciário já até permitia a divisão de pensão entre mais de um dependente. Então, assim, a poligamia já estava ali há muito tempo sendo aplicada. Até que, por fim, o STF disse que a amante não tem lar, e aí voltou para trás um pouquinho. Mas, inclusive, ano passado, você falando de receio quando mudança da lei, ano passado desengavetaram aquele projeto que proibia a união de pessoas do mesmo sexo. Tentaram fazer isso assim, uma manobra eleitoreira, nitidamente, né? Fizeram todo aquele auê, mas é uma prova de que as pessoas que deveriam nos representar não nos representam. Sabe? Não há discursos inflamados. Hoje a gente tem a Érica lá no Congresso, é uma voz que não se cala, tá ali a todo momento, não deixa passar uma vírgula errada, mas é uma só. De quantas Éricas a gente precisaria para alcançar a mudança que a gente precisa? Quantas? A mesma coisa que eu também costumo falar é que, assim, na verdade, o Congresso é o reflexo da nossa sociedade, né?
A gente tem lá dentro que a nossa sociedade é preconceituosa, é homofóbica, LGBTfóbica, né? Então, infelizmente, a gente tem menos voz, porque nós somos uma minoria, né, os LGBTs no Brasil. Mas a gente precisava de, pelo menos, considerando que pelas estatísticas 10%, 13% de LGBTs, precisaria de 13% de representantes lá, e a gente não tem isso. Né? LGBTs mesmo, a gente tem a Érica, tem aquela Duda, né, a Duda Salaber, os LGBTs abertamente LGBTs é muito, muito pouco. E Thiago, eu comecei a te perguntar sobre isso porque o ano passado eu lembro que o amigo de um conhecido precisou de sangue e as pessoas foram doar. O fato dele ser gay, ele tem muitos amigos gays e os amigos gays foram doar. Chegaram lá, a pessoa que atendeu, ela perguntou primeiro se ele fazia parte de algum risco. Perguntou para todos eles. Grupo de risco. Se ele fazia parte de algum grupo de risco. E a que não perguntava isso, perguntava se ele era homossexual. Aí um deles perguntou por quê. Aí ela falou assim, não, porque tá aqui. Ele falou assim, não, isso eu me reservo o direito de não responder. Aí ela falou então que ele não podia doar o sangue. Ele até poderia doar o sangue, mas ele não iria chegar. Olha o absurdo disso. E isso tem como fazer alguma coisa, tem como entrar com um processo sobre isso, porque eu achei o cúmulo absurdo isso. Todo constrangimento... Porque primeiro não era nem para perguntar um negócio desse, né? Porque sangue é igual. Sim. Todo constrangimento ele tem que ser ali coibido, tem que se utilizar dos meios para que aquilo não se repita mais. Esse tipo de postura, né, geralmente... É porque na época até deu uma bagunçazinha assim, mas não chegou a dar em nada, eu não vi resultado daquilo. Mudou. Esse tipo de discurso ele é sustentado, né, em falsas premissas de que o grupo LGBTI+, ele está num grupo de risco, maior incidência de doenças infecto-contagiosas, partindo da premissa, né, de que toda pessoa LGBTI+, ela é promíscua. Ela está no meio da promiscuidade, não se cuida, e esse discurso é replicado e acaba caindo aí. Sempre é o discurso, é saúde, é as crianças, é a moral, é a religião. E é um absurdo que o STF tenha que parar um julgamento, parar ali 11 ministros, cada ministro representa um órgão, sabe, milhares de processos cada um, para dizer se uma pessoa pode ou não doar sangue com base em quem ela é. Muito se discutia, sangue é um negócio interessante. Outras vezes o STF teve que parar para decidir se a pessoa poderia decidir se ela ia ou não receber sangue com base na religião dela, que na religião dela não se poderia decidir. Mas se fosse uma criança, os pais poderiam decidir pela criança que ela não ia receber a transfusão, correr um risco de vida, né, com base numa religião que a criança sequer tem noção do que é. Mas há uns 2 anos teve isso, né? Aqui em Goiânia. Tem um pouco mais do que isso. Que a criança não poderia receber porque os pais não aceitavam. Então, volta e meia a gente se depara com esse tipo de situação e é sempre com um preconceito ali escondido. A pessoa que diz isso em alto e em bom tom, ela não está preocupada com a segurança, com a saúde, ela quer replicar ali um preconceito. Tem uma amiga minha, a Amanda, ela sempre conta que no Brasil, na época das ordenações, a pena, né, pela pessoa simplesmente ser quem ela era a pena de fogueira. A pessoa ia queimar na fogueira. E a justificativa na lei da época da ordenação, que dizia que para queimar até que seus ossos virarem pó e que nenhum registro da sua existência permanecesse. Que é basicamente o que todo esse discurso se sustenta. Isso está na cabeça das pessoas até hoje, infelizmente. Então, simplesmente doação, porque todo dia você vê no jornal, vê em grupo de WhatsApp, fulano está precisando de sangue, tipo não sei o que, ir lá doar. Você vai para seu tempo, você está fazendo... Não, você não pode doar sangue porque você é gay. E aí? É um conjunto de premissas falsas de que o gay é promíscuo, de que o gay necessariamente tem doença, de que o gay já nasce com alguma doença ou coisa do tipo, replicado nesse tipo de postura que traz esse tipo de constrangimento. Aí, a partir disso já vem outra questão, banheiro,
E aí? E aí, tudo isso para replicar o ódio, essa vontade que o LGBT queime até que não sobre nem as cinzas ou que se qualquer registro de sua existência, é isso que as pessoas querem? Não, é que a gente tava falando, eu tava conversando mais cedo com o Lucimar, que é o nosso diretor aqui, que eu tava vendo uma entrevista do Tuca Andrada, aí ele com um outro rapaz que eu não conheço, eu vi agora o podcast dele, eu comecei até a seguir, mas eu não me lembro agora. O Márcio Rolim? Não sei, Bicha quarentona. Esse. Quarentona. Aí ele falando assim, nossa, esse pessoal, eles se preocupam muito com a vida sexual dos outros, né? Muito. E assim ele falou de um outro jeito, e aí eu falei assim, gente, mas é mesmo, né? Parece pra eles que assim, envolver o sexo é pecado. Parece que ninguém nunca fez nada, tá aí porque nasceu, né? Mas que tem uns que nem deixa pra lá. Mas assim, tá aí porque nasceu, então foi feito a partir disso. Agora, aquela louca da Ana Paula Valadão, né? Vai e fala aquele monte de coisa absurda. E aí, isso é só liberdade de expressão? E aí, onde que entra essa história, Thiago? Por exemplo, eu posso realmente falar o que eu quiser e aí eu usar isso, que é liberdade de expressão? Olha só, hoje as pessoas, as máscaras estão caindo. E algumas pessoas querem ter o direito de sustentar algumas máscaras ou justificativas para poder dizer o que bem entendem. Assim, na Bíblia está escrito Adão e Eva, não Adão e Ivo. Beleza, se a pessoa não acredita na outra Bíblia. Sabe? Aliás, gente, sem querer atacar a religião, uma coisa do nada, mas se tem uma coisa que admite mais interpretação do que a lei, é a Bíblia. Uma Bíblia só gera quantas religiões aí, quantas igrejas? Uma Bíblia, o mesmo texto, a quantidade de credos diferentes, cada um com sua interpretação, e ele vai. Aí, com base numa interpretação de um credo da sua igreja, eu sou obrigado a pautar a minha vida? Ai, haja paciência, por favor. Sabe, a gente vive em sociedade, são os meus impostos, todo mundo paga imposto. Sabe, LGBT paga imposto. Às vezes até mais, porque pra gente é mais difícil algumas coisas. Sabe? E aí, com base nisso, eu tenho que pautar minha vida com base numa opinião de um tiozão em grupo de WhatsApp, por favor. Não. Posso falar uma coisa? Voltando àquela coisa da doação de sangue, antes a ideia era essa que o Thiago falou, né, da epidemiologia, dos grupos onde a prevalência do HIV era maior, só que na verdade esquecia que todo o sangue é testado. Não é que esquecia, né? Aquela coisa assim, eu vou colocar para excluir os gays, apagar os LGBTs da humanidade. Então, o que o Ministério da Saúde entendeu antes da Justiça, que aconteceu muito próximo, porque o Ministério só mudou essa diretriz porque a Justiça estava em cima e ficaria meio feio ser obrigatório. Então, foi o seguinte, todo o sangue é testado. Se todo o sangue é testado, mesmo que em grupo, porque se todos nós fôssemos doar sangue hoje, pegaria uma gotinha do teu sangue, uma gotinha do meu, uma gotinha do dele, uma gotinha dele, colocaria dentro do mesmo teste para testar e verificaria se existe HIV e aí faria individualmente, para redução de custo. Eles falaram, não tem justificativa. Não tem porquê você evitar a doação de uma pessoa porque ela pode estar... mas aí existe a janela imunológica. Ok, mas o exame que é feito é o exame de uma janela imunológica de 6, 7 dias. Então não justifica. Então aí é o mesmo risco para uma pessoa e para outra. Então foi baseado na ciência mesmo, que eles adotaram a ciência para poder tirar essa coisa do preconceito. Então já mudou. Hoje em dia não é mais permitido esse tipo de cobrança, e aí sim, se a pessoa é constrangida, ela deve recorrer à justiça, porque não é diretriz do Ministério da Saúde, já não é mais permitido pela lei. Então quem faz esse tipo de coisa, que pode ter sido aquele profissional de saúde que a gente falou, ele pode ser punido. Então, se você passar por isso, gente, vocês já sabem que pode procurar um advogado, pode procurar o Thiago. Exato. Porque a gente sabe que não é mais permitido, mas a gente sabe que de um tempo para cá algumas pessoas se acham no direito de falar o que quiser e exigir algumas coisas. E isso nos órgãos públicos, nos órgãos particulares, né? Então aconteceu, não perde tempo, não, procura um advogado, tá? Isso é um direito seu e é um direito da pessoa receber o sangue que você está doando, tá? Não tem esse negócio mais não, mas a gente sabe que tem umas pessoas por aí que, né? A cabeça é pequenininha, só serve para separar a orelha. Mas não é, João? Porque não tem outra forma de falar. A produção é o reforço do preconceito que o Thiago está falando, é o reforço do preconceito, é a ideia de continuar nos invisibilizando de qualquer jeito.
ou é nos matando através da redução do nosso acesso ao serviço de prevenção, como a gente falou no outro programa de PrEP, PEP e o tratamento, ou é através dos nossos direitos, né? Tirando os direitos que a gente tem, que são aqueles poucos direitos que o Congresso se omite e que a justiça tem que ser provocada para nos dar um mínimo de direito para a gente poder sobreviver e não ser morto, levar uma lâmpada na cabeça e ter que ficar quieto. Porque antes era simplesmente uma agressão comum e hoje não, hoje já é caracterizado um crime de racismo, né? Porque bem, você pode explicar melhor do que eu por que é um crime de racismo, né? Igual aqueles meninos, né? Que foram agredidos na panificadora. Por aqui por não aquela foi? outra Por louca aqui foi, também. Por aqui, eu acho que aqui por Goiás. Não lembro onde foi, mas é uma outra que é louca também. E ela se achava no direito, inclusive, de falar o que ela quisesse, né? Então, assim, explica para eles, Thiago, isso que o João falou. Por que enquadra no de racismo? Por que não tem uma lei diretamente ligada ao preconceito? E sim, ela está no racismo. Então, a discriminação, para chegar nesse ponto, a equiparar com o crime de racismo, foi uma construção. Foi um construto. Tipo assim, qual foi o espírito do legislador ao criar o crime de racismo? Né? Foi evitar, né, que se utilizasse de argumentos ou preconceitos ligados à própria existência da pessoa. Questões que a pessoa não teve condição de escolher, de opinar sobre o que queria ou não. Atacar a própria existência da pessoa. E foram se analisando os tipos, bem, em outros casos aqui a gente também aplicou a população indígena. A gente aplicou a determinado grupo social. E com base nessa sequência de construtos, falou, por que não a violência contra a população LGBTI+. Por quê? Onde que está o furo aqui? Eles não estão atacando a existência da pessoa, não estão atacando coisas que ela sequer teve condições de escolher, não é uma agressão infundada, não é uma promoção de ódio ali, visando o extermínio, que a pessoa vire pó, vire cinzas ali, e chega-se a isso. Mas eu digo mais, a gente poderia ir além. Há várias discussões que pedem, várias mobilizações sociais, requerendo que esse tipo de crime, bem como qualquer outro ligado a quem a pessoa seja considerado crime hediondo. E é uma reivindicação justa. É uma reivindicação justa. Não há mais espaço no Estado Democrático de Direito da sociedade contemporânea, não há mais espaço para esse tipo de discriminação. Todo mundo tem sua vida, cuida do que quer, tem lá sua religião do jeito que quer, tem seu estilo de vida, constitui sua família como quer, faz suas escolhas pessoais, mas há coisas que a pessoa não escolheu. A ideia de opção sexual é uma ideia muito, muito idiota, uma ideia muito burra. Eu ia escolher ser gay num país como o Brasil? Nunca! Se eu pudesse escolher, eu tinha marcado qualquer outra opção. Não dá, sabe? Todo mundo olha torto para você o tempo inteiro. Você tem que estar sempre acima da média. O LGBT não tem o direito de ser mediano no trabalho ou na escola, onde for. Ele sempre tem que ser excelente. Assim, sabe, a pressão que isso existe é uma pressão absurda. Ser mediano devia ser um direito, sabe? Tipo, eu quero ficar ali, né? Eu não preciso crescer, eu não quero ir mais além para provar alguma coisa. Sabe, mas parece que tem que provar o tempo inteiro. Na minha família mesmo, eu tava falando outro dia, né? Falando, nossa, passei no mestrado recentemente, aí meus colegas falam, nossa, minha família fez uma comemoração, tal. Você também deve ter comemorado, Thiago, você é cigano, você é de festa. Aí eu falei, não. Falaram assim, a gente não esperava menos de você. E você sabe que isso entra até nas coisas mais triviais, assim, tipo assim, os héteros costumam falar, os meus amigos gays são tão cheirosos, os meus amigos gays são tão bonitos, todos são legais, como se a gente fosse obrigado a ser sempre legal, como se a gente sempre fosse obrigado a escolher perfumes bons, porque se a gente tá abaixo disso, a gente já é visto como uma pessoa comum, e ser comum não é. Não, fora que, né? Você ainda tem aquele tipo de amigo que fala assim, nossa, eu tenho um amigo gay, vou te apresentar. Eu falei, deixa eu te falar assim, a gente não conhece todos os gays do mundo. Tá? Você não conhece aquele gay lá de São Paulo? Não Aquele, ele é assim, assado. Não, tem muitos. Então, ou conhece ou quer juntar os dois. Exatamente. A gente também não quer, né? Às vezes a gente até quer, Até quer, mas não vai dar o braço a torcer. Mas a gente não pode dar o braço a torcer, a gente tem que dizer, não, obrigado.
Mas não funciona assim, né? Um pouquinho de respeito é bom, não invadir o espaço do outro também é legal, né? Não tem essa coisa assim, né? Então, é isso. Gente, precisou, você se sentiu ofendido, se sentiu atacado de alguma forma, procura seus direitos, tá? O máximo que você vai conseguir assim, é um pouquinho, ajudar um pouquinho o outro que ainda não teve coragem, né? Vai lá, tenta, consegue, porque é um direito seu. Você não pode ser atacado por nada, você não pode ser atacado por ser quem você é, né? Pensa nisso direitinho. Vamos parar com esse negócio de que não vai dar em nada. Ultimamente até que tem dado em alguma coisa, né? Mas pode ir além. Se você brigar, se você lutar, eu sei que é cansativo, tá? Que é cansativo, né? Parece que tem que fazer isso 24 horas. Você tem sempre que provar alguma coisa para alguém. Mas é assim que a gente consegue, né? É assim que a gente consegue. Se a gente não tivesse feito nada, a gente não tinha chegado onde a gente chegou, né? Então, assim, demorado? Cansativo também. Mas a gente vai, né, João? E falta tanto ainda, né? Falta muito. Falta tanto. Gente, olha, o Huawei que tá dando agora colocar 2 pais e 2 mães na certidão de nascimento. A dificuldade que tá com a nova identidade agora, né? Toda uma movimentação, inclusão do campo sexo no novo documento, o Huawei que tudo isso está dando. Quando o pessoal fala assim, ter 2 mães ou 2 pais, aí eu falo assim, gente, naquelas famílias de mãe solteira, que às vezes a mãe e a avó criam a criança, a avó também não seria a mãe de fato? Pois é. Né? É a mesma coisa. Aliás, não, são coisas diferentes também. A gente tem constituições de famílias diferentes. Tanto que tem uma autora famosa, a Maria Berenice Dias, ela fala de direito de família, aí ela mudou o nome do livro dela. É Direito das Famílias. Porque não existe só um padrão de família. Sabe, a sociedade brasileira é plural. Gente, nós temos um país de proporções continentais. O que acontece aqui em Goiás não é a mesma coisa que acontece no norte. Nós temos costumes diferentes. A gente criou a famosa adoção brasileira, que é o pegar para criar. Sabe? A figura do agregado. Coisas que são tipicamente brasileiras, mas que o legislador nunca se preocupou. Nossa, eu vou proteger essa situação aqui. E às vezes precisa a gente chegar em casos absurdos, extremos, constrangimentos, assim, desmedidos, para que a gente mobilize, seja o legislativo ou o judiciário, para mudar essa situação. E é uma vergonha que quem está lá em Brasília seja mais preocupado em proibir pessoas de se casarem do que proteger situações que na prática já existem. Ou até mesmo de frequentar banheiro, né? A do banheiro é demais. A do banheiro é bizarro. A do banheiro, ela parte de premissas, assim... toda pessoa LGBTI é um potencial abusador. E as crianças? Eu deixaria meu filho entrar, não sei o quê. Vai partindo de premissas absurdas. E se vocês forem olhar, os maiores abusos de crianças não estão no banheiro de shopping, não. 80% é dentro de casa. Sabe? Estão em locais de confiança, locais com pessoas conhecidas, pessoas que deveriam proteger ali a criança, fazem outras coisas. Não é a pessoa que simplesmente está sendo quem ela é, entra num banheiro, passa ali 2, 3 minutos. Me diz, olha, tem que ter muita doença para dizer que no banheiro de shopping a pessoa vai ser abusada. Mas eu falo, é a cabeça pequena que só serve para separar a orelha. E você sabe uma coisa que acontece? Eu trabalho com crianças, meu primeiro trabalho voluntário foi com crianças numa comunidade lá em Petrópolis, onde eu morava, e um dos nossos trabalhos era tirar as crianças de casa durante o horário de trabalho para que os abusadores, de fato, que eram pais, avós, tios e irmãos, 80% era isso que acontecia. Tirar a criança de dentro de casa enquanto essas pessoas estavam lá. E aí o que acontece é que lá a gente via que o discurso dos abusadores, eu falo que nem toda pessoa que fala isso, que tem essa fixação sexual e genital, ela é um abusador. Mas todo abusador tem essa fixação. Então, assim, é muito claro, toda vez que a gente ia falar sobre cuidados com a criança, para ensinar a criança a se proteger, os abusadores não queriam e faziam de tudo para que a gente não fizesse aquilo, porque eles iam ser pegos, que a gente não falasse na escola, que a gente não fizesse atividades na ONG com eles. Então, assim, era sempre isso.
Então, por isso que eu falo, tem um discurso muito conservador que eu digo reacionário até nesse assunto, cuidado. Essa pessoa é um potencial risco para as crianças. É uma fixação muito grande que eles têm, a genitalização, o sexo. Pode procurar. Vai lá, espera um tempo, vai atrás, põe em câmera que você vai descobrir. Porque é muito assim, é forçado demais, é certinho demais. Então assim, não estou generalizando, tá, gente? A gente nunca generaliza nada aqui. Mas é uma coisa para ficar atento, para ficar mais atento do que o normal. Mas é isso, gente. A gente tem pouco tempo, né? Infelizmente. Mas a nossa conversa é boa. Isso é um assunto que duraria assim, umas 4 entrevistas, no mínimo. Mas infelizmente não dá. Mas a gente vai trazer o Thiago aqui outra vez, né? A gente vai conversar. João, mais uma vez, obrigado. Obrigado. Estaremos no próximo programa juntos, novamente. E, Thiago, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado por ter vindo esclarecer algumas coisas aqui pra gente. Eu que agradeço pelo convite. E vamos te convidar de novo. Olha que eu venho. Pode vir. E você viu que aqui a gente é bem tratado. A gente tem café, tem pão de queijo. Pode vir. Gente, então é isso. Procurem seus direitos. Não deixe passar. Não deixe pra lá. Né? Não tem esse negócio que não vai dar em nada. Né? E se não der em nada, mas você procurou. Você foi lá e procurou. Tá bom? Muito obrigado pela audiência e espero vocês no próximo programa.